Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai olhar com lupa um documento super importante, as orientações técnicas, serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. É um material de 2009, né? Do Ministério do Desenvolvimento Social, com o CONANDA e o CNS. Isso mesmo. Um guia, assim, essencial, que meio que dita as regras, sabe, de como o Brasil deve organizar, deve oferecer os serviços para crianças e adolescentes que, por algum motivo, precisam ficar um tempo fora da família. É um documento denso, é verdade, mas fundamental para entender a proteção social aqui. E a nossa missão hoje é essa, né? Destilar o que tem de mais importante ali, o que mudou mesmo na abordagem, quais são os pilares desse atendimento. Vamos tentar entender os pontos-chave. Então, para começar, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mudança de visão que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe. Antes, parece que era meio, tá vulnerável, institucionaliza. Era isso. Exatamente, era quase essa lógica, infelizmente. O documento que a gente está vendo, ele reforça muito dois princípios do ECA que são cruciais: a excepcionalidade e a provisoriedade. Isso está lá no artigo 101. Quer dizer, o acolhimento é a última opção mesmo, e tem que ser por pouco tempo. Um ponto assim que é divisor de águas está no artigo 23 do ECA. Só a pobreza da família, isso nunca pode ser um motivo para tirar a criança, sabe? Nossa, isso é fundamental. Muda completamente o cenário, tira aquele estigma, né? Mas tá, aí a criança precisou ser acolhida. Como é que a gente garante que não vai ser só um lugar para ela ficar, um depósito? Como garantir cuidado de verdade? Boa pergunta. Aí entra outro pilar central: preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Mesmo acolhida, essa criança e esse adolescente têm o direito sagrado de manter contato. Contato com a família de origem, pai, mãe, irmãos, mas também tios, avós, a família estendida e com a comunidade dela. O objetivo número 1 é sempre voltar para a família. A colocação em família substituta é só em último caso. E mesmo assim, a orientação é que isso se resolva rápido, idealmente em até 2 anos. Entendi. E no dia a dia lá do serviço, como isso funciona? O documento fala bastante de atendimento personalizado e individualizado. O que isso quer dizer na prática? Significa olhar para cada um como único, né? Não é uma fórmula de bolo. É atender em grupos pequenos, respeitar a história daquela criança, as coisinhas dela, a privacidade, até a religião, a crença dela, como diz o artigo 16 do ECA. E tem também o respeito à autonomia, ouvir o que a criança ou adolescente pensa, o que ele quer, claro, de acordo com a idade, né? Nas decisões sobre a vida dele. Certo, faz todo sentido. Mas como botar isso de pé? Deve ter um método, né? O documento detalha isso, essas orientações metodológicas. Detalha assim, a ferramenta principal é o tal do plano de atendimento individual e familiar. Assim que a criança chega, a equipe técnica, e aqui importante não é só a equipe do abrigo, tem que ser junto com o conselho tutelar, justiça, eles montam esse plano. O plano serve para quê? Para traçar como superar o problema que levou ao acolhimento e como atender o que aquela criança e aquela família precisam especificamente. Para isso, antes, tem que ter um estudo diagnóstico para entender bem a situação, ou logo depois, se for emergência. Entendi. Mas esse trabalho não pode ficar isolado só ali no serviço de acolhimento, imagino eu. Essas famílias têm outras necessidades, né? Saúde, escola. De jeito nenhum. Seria um erro. A articulação intersetorial é, assim, vital. O serviço de acolhimento precisa conversar o tempo todo com o SUAS CRAS, CREAS, com o SUS, posto de saúde, CAPS para saúde mental, com a educação. Tentar manter a criança na mesma escola, por exemplo, é super importante. E, claro, com a justiça, segurança pública. A rede toda tem que funcionar junta. Proteger de verdade só funciona em rede. A gente sabe que na prática isso é um desafio gigantesco, mas não tem outro caminho. E para lidar com realidades diferentes, existem tipos diferentes de serviço, né? Abrigo, casalar. Isso. Tem variações. Tem o abrigo institucional, que é mais tradicional, a casalar, que tenta ser um ambiente mais parecido com uma casa mesmo, tem o acolhimento familiar,
que eu acho muito interessante, a criança fica temporariamente com outra família, e tem até a república para jovens mais velhos, já pensando na autonomia deles. A ideia é ter opções para ver o que se encaixa melhor para cada caso, sempre tentando ser o mais próximo do ambiente familiar. Certo. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem, o espírito dessas orientações, qual seria? Parece que é uma virada de chave mesmo. É total. A grande mudança é sair daquela ideia antiga de só dar um teto, só abrigar, para uma ideia de proteger integralmente. O foco é ativo, buscar a reintegração na família, na comunidade, respeitar quem aquela criança é, os direitos dela. A gente sai de um modelo que era mais assistencial para um modelo que garante direitos. É essa a mudança fundamental. E pensando nisso tudo, fica uma pergunta no ar, né? Para a gente refletir. Com certeza. Fica a provocação. Se a pobreza não pode ser motivo para tirar a criança da família, e se o vínculo familiar é tão importante assim, o que a gente, como sociedade, como política pública, precisa fazer mais e melhor para apoiar essas famílias antes? Como fortalecer essas famílias para que elas não cheguem nesse ponto extremo de precisar do acolhimento? Como a gente investe mais na prevenção, no suporte para que o acolhimento seja de fato excepcionalíssimo? Fica aí para a gente pensar.